primeira etapa do curso Faça do seu home office o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Nessa aula, vamos falar sobre ergonomia personalizada, uma ergonomia específica para você. Inicialmente, você vai aprender a autoavaliar o seu corpo, para saber selecionar a cadeira adequada para você, a mesa ou escrivaninha adequada para você, o posicionamento adequado do seu computador. E vamos falar também de acessórios importantes para a sua segurança. Para a autoavaliação corporal, vou te ensinar várias marcações e medições. Você vai precisar de uma fita métrica e de uma fita adesiva, pode ser um micropore ou outro tipo que você preferir. Agora vamos para a primeira marcação. Sentado numa cadeira, pode ser a cadeira que você utiliza normalmente no seu home office. Com os pés no chão, você vai apalpar a patela do seu joelho. A patela é esse ossinho oval que fica no centro do teu joelho. Parece que está solto, mas não está. Então você vai apalpar com o dedo polegar e o seu segundo dedo. Em seguida, com o micropore, você faz uma marcação. Marca bem na altura do segundo dedo. Depois você vai entender a importância dessa marcação. O terceiro passo, tá vendo? É assim que vai ficar, ok? Então essa é a primeira marcação. E agora, o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu joelho, colocar o teu pé direito em cima da coxa esquerda, exatamente como está aqui. Vai pegar uma fita métrica e vai medir do micropore, da fita adesiva, até o final aqui do calcanhar, tá vendo? Anote essa marcação como marcação A1. Essa nomeação é importante, tá? A1 e marque, anote o resultado. Anote no papel aí do teu lado, ok? Deixa ele aí do teu lado que você vai precisar. Vamos para o próximo. Sentado na mesma cadeira, com os pés no chão. O importante é que a cadeira esteja bem próxima à parede, encostando na parede. Se você fizer essa marcação usando uma cadeira sem braço, vai ser mais fácil para você. Encoste o braço na parede. Só que observe que o cotovelo ele tem que estar dobrado, 90 graus. Encoste na parede, não mexa na posição. Depois, em seguida, você marque com o micropore. Na altura do terceiro dedo. O terceiro dedo é esse dedo que fica no centro da nossa mão. Geralmente é o dedo mais comprido. Então, você faz uma marcação na mesma altura dele, sem se mexer, ok? Então, essa é a segunda marcação. Você vai pegar a segunda marcação, repetindo. Você vai pegar a fita métrica e vai medir do chão a segunda marcação. E vai anotar como medida A2. Ok? Vamos para a próxima. Na mesma posição, na mesma cadeira, com os pés no chão, encostado na parede. Só que agora o cotovelo é esticado, não mais dobrado, esticado. Encosta o braço na parede e faz a marcação com o micropore na altura do terceiro dedo, do dedo médio, ok? Esse dedo central mais comprido. Faz a mesma coisa, fita métrica do chão a essa marcação. Essa é a medição A3, anote como A3. Você vai entender a importância disso tudo daqui a pouco. Vamos para a última marcação e medição. Sentado agora, você precisa sentar num banco ou num sofá firme ou numa cadeira sem braços, tá? Cotovelo aqui no ângulo de 90 graus, tá vendo? Você vai apalpar o teu cotovelo. Vai imaginar uma linha imaginária em direção ao quadril.
na frente da linha, você marca com o micropore. Se você fizer direto na pele, é melhor, porque não vai ter movimentações, ok? Depois disso, fita métrica, você mede do micropore até, olha, essa dobrinha do joelho, tá vendo? Essa dobrinha de trás do joelho aqui, você vai medir o quanto é esse tamanho. Até o final aqui da dobrinha do joelho. E aí você vai anotar essa medida como A4, ok? Depois, você vai trazer essas informações para essa tabela. É importante que você faça essa tabela para mim. Uma tabela simples de 3 colunas. A primeira coluna, medidas do corpo. A segunda, medidas do mobiliário. A segunda e a terceira. Nós já vamos entender o que fazer na segunda e a terceira coluna. Agora eu quero que você preencha aqui a primeira coluna, com essas medições que a gente acabou de falar. A1, né? A2, A3 e A4, ok? Antes de continuar, é importante que você faça essas medições para a gente dar continuidade ao curso. Ok. Continuando na primeira etapa do curso ainda, ok? Eu já te ensinei a autoavaliar o seu corpo. Você já tem aí medições importantes para a gente continuar. Então, agora, vamos falar da cadeira adequada para você, da mesa adequada, como usar adequadamente o seu computador e os acessórios mais importantes para você. Vamos lá, então. Lembra dessa tabela? Ótimo, aqui você já tem a primeira coluna preenchida. Vamos preencher a segunda coluna? B1, B2, B3 e B4. B1, verifique nessa imagem. Você vai pegar a fita métrica e vai medir do chão a altura, olha só, do tampo da sua cadeira. Ou tampo ou assento. É exatamente onde você encosta o seu bumbum. Então, você vai marcar essa altura, do chão ao assento. B1, mede com a fita métrica e marca aqui na tabela. B2, preste atenção, B2, é do centro, olha só, até essa curvinha da cadeira, que a gente chama de encosto lombar. A minha cadeira não tem esse encosto lombar, ela não tem essa curvinha. Ok, então você faz uma marcação de onde a sua região lombar encosta na sua cadeira. E aí vem e mede do chão até essa marcação, ok? Essa é a B2. E a B3? Vai do chão até o final do seu encosto. Final. O meu encosto vai até a cabeça. Ok, mede até a cabeça. O meu encosto vai só até a metade das costas. Mede até a metade. Então, B3 é do chão até o final do encosto. Certo? Do outro lado da tabela e na terceira coluna nós teremos somente uma medida, que é a C2. O que é a C2? É a altura do chão ao tampo da sua mesa. Ok? Então, essas medidas são muito importantes e agora eu vou ensinar para você como comparar e como analisar para ver se está adequadamente. Vamos imaginar aqui, você já tem o seu resultado de A1 e de B1. O que você tem que observar? Que a medição de B1 ela tem que ser igual ou até 2 centímetros menor que A1. Nunca maior. Se B1 tiver maior do que A1, você está ergonomicamente incorreto e isso vai trazer malefícios para a sua postura. Mesma coisa A2. B2 tem que estar igual a 2 ou até 2 centímetros menor, nunca maior. O mesmo é C2, igual ou até 3 centímetros menor em relação a A2, nunca maior. Isso é importantíssimo, tá? Porque assim, quando essas medidas estão adequadas, você está preservando as suas articulações. Quais? Coluna, cotovelo, ombro, joelho, é super importante.
A3 em relação a B3, no mínimo igual. B3, no mínimo igual a A3. Pode ser maior? Não tem problema. Ok? Igual, pode ser igual. Pode ser um pouquinho menor. Vamos falar agora da medição B3. Ela tem que estar no mínimo igual a A3. Ela pode estar maior, não tem problema, mas menor não. No mínimo igual ou maior. Por que isso? Porque vai dar uma boa sustentação para a sua coluna. Se tiver menor, a sua coluna não terá uma sustentação adequada. Vamos falar de B4. Igual ou menor em relação a A4. Nunca maior. Por quê? Se B4 for maior que A4, vocês lembram que A4, olha aqui a medição A4, é essa aqui, ó, da sua coxa. Se B4 for maior, você vai encostar o assento nessa dobra do joelho. Você vai pressionar essa região. E nessa região passam artérias, veias, que sendo pressionadas, vão prejudicar toda a sua circulação. E você vai acordar, então, e você vai finalizar o seu dia com dores nas pernas, dores no corpo, porque a sua circulação foi prejudicada durante a sua rotina de trabalho. Então, eu quero que vocês tenham bastante atenção a essas medições e façam essa comparação. Vamos falar agora sobre qual cadeira mais adequada para um home office ergonômico. Existem vários modelos, no mercado, vocês devem conhecer. As cadeiras com braço, as cadeiras com braço e encosto cervical, cadeiras sem braço. Qual que é adequada? Você pode escolher da sua preferência nesses modelos, não tem problema, porque tem outros atributos mais importantes do que isso para ser analisado. Primeiro eu quero falar das rodinhas. O ideal é que elas tenham 5 rodas. Por quê? Porque menos de 5 tem mais risco de queda, ok? Ah, mas eu quero uma cadeira de 3 rodas, de 4 rodas. Tudo bem. Só precisa ter mais cuidado na hora dos deslocamentos para não cair. Vamos falar das cadeiras com braços. São muito boas porque permite um repouso para o braço. Só que você tem que ter cuidado que, dependendo da altura da sua escrivaninha, pode ser que a cadeira, não fique bem posicionada, não fique na distância adequada. Então, antes de investir numa cadeira com braço, você precisa medir a altura da sua escrivaninha. O apoio cervical também é importante, porque ele permite um conforto maior para a sua coluna cervical, para a sua cabeça. Mas ele não é fundamental. Você pode também ter uma cadeira sem braço, não tem problema nenhum. Desde que ela tenha um encosto na altura adequada, que nós já fizemos as medições, desde que ela tenha um tampo no comprimento, na profundidade adequada, que eu também já te ensinei a medir. Esse arredondamento aqui também é muito confortável, porque ele evita pressão sobre a articulação do joelho. Essa curva de apoio lombar também oferece um conforto maior para a coluna lombar. Isso também é um fator importante. Você pode, de repente, preferir uma cadeira fixa. Olha só essa cadeira, ela não é de rodinha. Obrigatoriamente precisa ser de rodinhas? Não, ela pode ser fixa. As rodinhas, na verdade, vão te dar mais praticidade na sua movimentação, ok? Você pode optar por uma cadeira fixa. E essa cadeira é interessante porque ela não tem rodinhas, mas ela é giratória. Também é uma boa opção. Não, eu quero uma cadeira de madeira, tradicional, totalmente fixa. Não tem problema. O ideal são só as medições. A altura está adequada? A profundidade do assento está adequada? A altura do encosto está adequada? É isso que você tem que saber.
Se você achar um pouco desconfortável, você pode colocar uma almofada, tanto no assento quanto no encosto, ok? Então é uma outra opção, bem interessante. Aqui eu tenho as 5 características mais importantes para uma cadeira ergonômica. Então vamos lá. Altura ajustável. Essa altura aqui é ajustável, porque se você compra uma cadeira que fica difícil de ajustar, ela vai ter que ser exatamente de acordo com as suas condições corporais, que foram aquelas medições anteriores. Se ela permite esse ajuste, vai ficar mais fácil para você. A base do assento tem que ser reta, levemente modificada, com essa borda arredondada, para não comprimir o seu joelho. O encosto, o ideal é que tenha essa forma aqui adaptada para a curvatura lombar. Uma coisa importante também é o material de revestimento, tá? Porque se for algo que não permite uma boa transpiração, né, isso vai ficar úmido durante o dia, vai te incomodar. Tá? Qualquer coisa também você pode forrar com um tecido que facilite a sua transpiração. Vamos falar da mesa adequada para o seu trabalho. Aqui não importa o modelo, tá? Pode ser um modelo arredondado, retangular, pode ser um modelo mais moderno, né? Ou um modelo mais tradicional, esse estilo industrial. Não tem problema. O que importa aqui é a altura dela. A altura correta. Qual altura? Depende daquelas medições que eu já ensinei para você no início dessa aula. Só você vai saber a altura adequada para você, ok? Você pode preferir um modelo, olha só, um modelo mais simples, está usando muito isso, né? Você pode utilizar uma madeira reciclada, você mesmo pode fazer, contratar um marceneiro que faça, né? Usando esses 2 cavaletes, do tamanho que você quiser, né? Você pode usar também um modelo mais tradicional, com gavetas, depende do seu espaço, depende do seu gosto. O importante aqui, principal, é a altura dela, se vai estar adequado para as suas condições ergonômicas. E algo que eu também sugiro é que ela tenha uma borda arredondada. Se não tiver, você pode colocar esse dispositivo para adaptar. Por que eu falo isso? Porque tem vários pacientes meus que aparecem com o braço riscado, a perna riscada, por causa das bordas não arredondadas. Então é algo que você pode também cuidar, ok? Aqui eu tenho assim algumas dicas importantes na hora que você for escolher ou adaptar a sua mesa. Profundidade do tampo, essa profundidade aqui. Pelo menos 50 centímetros. Por quê? Fica espaço suficiente para você posicionar um teclado auxiliar ou apoiar um material para anotações. A altura, tá? Geralmente, a altura fica entre uma altura ideal para uma pessoa, né, um adulto, ok? Entre 70 e 78 centímetros. Mais baixa que 74 centímetros pode prejudicar a utilização de cadeiras com braços. Lembra, eu já falei disso. Então, se você prefere uma cadeira com braço, você precisa evitar escrivaninhas mais baixas que 74 centímetros. Você precisa evitar escrivaninhas mais baixas que 74 centímetros. Na minha experiência também, eu já vi que escrivaninhas mais altas, maiores que 78 centímetros, têm muita dificuldade de ajustes ergonômicos. Eu não consigo ajustar a cadeira adequadamente, fica mais difícil. Então, evite, tá? Escrivaninhas mais altas que 78 centímetros. Então, essas são, assim, as 3 regras aqui principais na hora de escolher uma escrivaninha, ok? Vamos falar agora do seu computador, do posicionamento dele, né, principalmente. Tanto faz que você tenha um PC ou que você use um notebook. Qual a regra principal? A altura da tela em relação ao seu olho. Então, o seu olhar deve estar na altura dessa base superior do seu computador. E a distância? A distância também é importante. É a distância do seu braço esticado. Ok? Isso é fácil de organizar
quando você usa um PC. Mas quando você usa um notebook, qual a tendência? É você ficar desse jeito. É você ficar com o olhar totalmente inadequado. Por que isso é ruim? Porque o posicionamento da sua cabeça vai prejudicar a sua coluna cervical. A longo prazo, você pode ter lesões nas vértebras e nos seus discos intervertebrais, trazendo dores, grandes desconfortos e prejudicando a sua produtividade. O ideal, então, é você utilizar um suporte para o notebook. O suporte para o notebook vai alinhar, levantar, erguer o notebook, posicionando ele de uma forma mais adequada em relação à sua cabeça. Vamos falar, então, melhor do suporte para notebook. Existem vários modelos. Isso não importa, é o modelo que você preferir, tá? O modelo que você acha mais adequado para você. O importante aqui é que a tela, essa base superior da tela, ela fica na direção do seu olhar, sem você precisar flexionar o pescoço, dobrar a sua cabeça para frente. Isso é o fundamental. Agora tem algo muito importante que eu preciso falar. Se você usa notebook, automaticamente usa um suporte para notebook, você vai ter que usar um teclado auxiliar. Se você não usar um teclado auxiliar, observe o posicionamento do seu punho, como ele vai ficar. O punho nessa posição, que a gente chama de punho em extensão, aumenta a pressão em toda a inervação que passa no punho, nessa região do punho. E isso com certeza vai te trazer prejuízos a curto e médio prazo. Então você tem que evitar totalmente essa posição. Você precisa adquirir também um teclado auxiliar, ok? Falamos da importância do teclado auxiliar. Agora eu quero explicar a importância do suporte para punhos. Essa área do punho é uma área muito sensível. Aqui passam vários tendões, vários nervos. Se você não tem um suporte adequado, aumenta a pressão nessa região. E você pode desencadear aquelas lesões nervosas compressivas, que são as mais difíceis de tratar. Então, não deixe de usar, de investir em um suporte para punhos. Tenha bastante atenção. O suporte é para os punhos, não para as mãos. Ora, observe essa imagem. O punho está fora do suporte. Aqui também. Não resolve. O punho está sendo pressionado. E isso pode gerar lesões complicadas de tratar, ok? Agora eu quero falar sobre o mousepad ergonômico. Se você usa muito mouse, isso vai depender do trabalho que você desenvolve. Eu indico a utilização do mousepad ergonômico, pelo mesmo motivo do suporte para punhos, para deixar o punho bem apoiado. Esse modelo, que esse apoio é em gel, eu considero ele mais adequado, porque ele vai dar mais conforto para o seu punho. Isso também é muito importante. Agora, isso aqui é um dispositivo bem novo, que é o suporte para o braço inteiro, tá vendo? Especificamente para quem usa muito tempo o mouse. Eu já estou ouvindo relatos de pessoas que tinham muitas dores nos ombros, usavam o mouse o dia inteiro, 12, 18 horas. E depois que passaram a utilizar esse suporte para o braço, elas relatam que houve diminuição das dores. Então, eu acho que vale a pena investir. É um dispositivo que vale a pena investir também, principalmente se você desenvolve uma atividade em que você usa por muito tempo o mouse. Agora eu quero indicar para vocês outros acessórios que também podem ajudar muito. Os suportes para texto, papéis, celular. Eles trazem bastante conforto para a sua coluna cervical. Quanto mais tempo você ficar com o pescoço abaixado para leituras, maior será a sobrecarga sobre as vértebras cervicais. E isso pode te trazer grandes prejuízos a longo prazo.
Então, sempre que possível, use suportes para manter a cabeça erguida. Apoio para os pés. Aí eu preciso dar uma explicação maior, porque muitas vezes todo mundo acha que tem que usar apoio para os pés. Não, vai depender dos resultados dessa medição tua. Vai ter indicação ou não, ok? Quando é que você vai observar, sentir que esse apoio é importante? Muitas vezes, para ajustar a altura da cadeira de uma forma que o seu cotovelo, a sua mão, o seu olhar esteja adequadamente ajustado à sua mesa, ou ajustar a altura da sua cadeira de uma forma que o encosto fique adequado. Algumas cadeiras é permitido também ajustar o próprio encosto. Então, quando você procura fazer todo esse ajuste, pode ser que os seus pés não encostem no chão. Isso vai acontecer. Nesse caso, você deve usar um apoio para os pés. Se está tudo bem ajustado e os seus pés apoiando bem no chão, o apoio para os pés não é necessário. Inclusive, se você utilizá-lo de uma forma inadequada, você pode sobrecarregar a sua articulação do joelho. No final do dia, você vai sentir aquela dorzinha no joelho, pode doer também a região lombar, ok? Então, não é usar por usar, não é usar simplesmente porque todo mundo usa. Você deve verificar a real necessidade. Chegamos aqui no final da nossa primeira aula. Foram várias informações importantes. Então, agora a gente precisa parar para uma pausa. Em seguida, a gente vem com a segunda etapa, trazendo outros conceitos que também vão mudar, melhorar muito a sua qualidade de vida, o seu bem-estar no seu ambiente de trabalho. Até mais!